Pronto. Oi, gente, tudo bom? A gente vai começar a nossa conversa. Dois historiadores apaixonados, uma mais velha e um super novo. É uma delícia fazer essas trocas. O Fabrício, a Toguia, é uma pessoa maravilhosa que eu admiro muito. Então, estou super feliz da gente poder fazer coisas juntos e a gente dividir aí, aproveitar esse espaço, né, que é tão público, e a gente dividir um pouco do conhecimento que a gente acumula, das pesquisas que ele faz, dos estudos que eu gosto. Então, o tema de hoje é a sexualidade, mas ela é baseada numa visão do Foucault, né, Foucaultiana, como a gente costuma dizer, e o Fabrício também faz pesquisa nessa linha. Então, a sexualidade não entendida como sexo em si, né? Mas entendido como um dispositivo, que a gente vai falar, né, Fabrício? Fabrício pesquisa, um pesquisador disso, e eu penso que é bem interessante, mesmo que a gente não concorde ou que a gente não tenha uma leitura do Foucault, é importante porque ele tem uma visão muito aguda da sociedade contemporânea e ele nos indica, às vezes, coisas que a gente não enxerga, embora a gente seja estudioso, cada um aí na sua área e tudo mais, né? Então, vale a pena a gente discutir essa questão aí do Foucault. Basicamente, né, Fabrício, queria que você se apresentasse primeiro, que eu já estava. Fala aí. Bom, eu me chamo Fabrício, eu sou graduado em História, né? Acabei de me graduar, colei grau no último final de semana. Fui aluno da Ângela, fui orientando da Ângela, agora participo do grupo de estudo de Foucaultiano com a Ângela. Sempre junto. Eu estou sempre junto, sempre seguindo a Ângela. Eu sou um discípulo da Ângela. Sim. Então, a gente vai conversar. O Foucault não é um autor fácil da gente entender, porque, embora ele tenha tido uma curta vida, ele morreu jovem, né? Morreu em 1984, ele tem uma produção gigantesca, né? E ele é um autor que não se deixou capturar por uma única proposta teórica, ele foi se transformando, se modificando. Então, mas para entender um pouco, ele tem três grandes fases assim na estrutura do seu pensamento, embora essas fases não sejam cronologicamente. Ele trabalha com a descontinuidade, com as rupturas, e a produção dele faz isso, né? Ele costuma mudar, ele pega assuntos que ele já havia trabalhado, traz, modifica e tal. E a questão da sexualidade foi aí uma das últimas coisas antes dele morrer que ele trabalhou. Ele trabalhou dentro de uma ideia de, como ele mesmo dizia, de estudar o sujeito. O sujeito, como ele se constitui pelas práticas sociais da época em que ele vive. Então, o Foucault, diferente do que muitos historiadores propõem, ele fala que o homem não faz história, né? Que o homem é produzido pelas práticas históricas. Portanto, mesmo que a gente encontre, por exemplo, a palavra sexo, que a gente encontre essa palavra na antiguidade, por exemplo, grega, ou romana, ou até no período medieval, o entendimento dela e a forma como os homens, mulheres, os sujeitos se colocam frente a isso é diferente, né? E ele então nos coloca que a sexualidade ela foi constituída no século XIX, tá? Como um dispositivo. A gente podia falar um pouco, né, Fabrício, sobre o conceito de dispositivo em Foucault, né? Até um choque quando a gente vai ler um pouco a história da sexualidade,
porque a gente se depara com o título e a gente já parte do universal, né? O Foucault vai contar para a gente a história do sexo, mas não é nada disso, né? Então, o Foucault, ele compreende a sexualidade como um dispositivo. O que seria esse dispositivo para ele, né? Esse dispositivo, ele seria uma teia que comportaria aí diversas áreas do saber regulando sobre uma mesma temática. Psiquiatria, pedagogia, medicina, o campo jurídico. E aí, no caso da sexualidade, esse dispositivo produziria uma norma e uma verdade em torno do sexo. Então, e aí, em torno dessa verdade, ou seja, do que se considera verdade, né? Os homens vão se constituindo pelas práticas, né? E o que é interessante é que a gente não está falando do sexo em si, a gente está falando dos vários campos onde essa constituição do sujeito se dá. Então, a medicina, com a sua forma de regulamentar e de tratar os chamados desvios, a psiquiatria como uma forma de tentar colocar o indivíduo dentro de uma normalidade, abolindo aí o que se considera o anormal, o excepcional, as individualidades em si, porque o que existe é uma verdade que se impõe coletivamente. A pedagogia, no sentido de trabalhar essa assexualização da criança, né? Então, o Foucault tem uma coisa interessante, que ele não trabalha no negativo, ele não está fazendo uma crítica disso, ele está mostrando como nós, no contemporâneo, nos constituímos em relação à sexualidade, tá? Então, aqui que a gente tá colocando é que ele observa, por exemplo, que até o século XVII, até meados do século XVII, havia uma liberdade maior em relação ao sexo. Não havia, por exemplo, os preconceitos, os segredos, as palavras eram mais soltas, o comportamento não era segredo, os secretos do sexo, eles foram sendo, eles eram eliminados, né? Enfim, que a partir do século XVIII, que é o que Foucault chama de época clássica, a gente começa a se constituir com uma série de interdições, de proibições, ou seja, o que foi constituído como normal para a sexualidade, para o sexo, tá? Foi uma normalidade muito restritiva, muito excludente, né? Então, que se baseou basicamente na família, uma família conjugal, homem e mulher, tá? O sexo, ele foi levado para dentro das casas, né, das casas dessa família, e ele foi silenciado, mas não no sentido de não se falar dele, mas ele foi silenciado enquanto uma prática livre de sujeitos livres, certo? Ele foi como se fosse corrigido, né, Fabrício? Como que a gente É, pode ver isso? o que acontece é exatamente o que você está falando, né? Não é que você não se fala mais sobre o sexo, você se fala, mas você se estabelece os novos locais onde você se pode falar dele e que momento e quais as relações. Por exemplo, pais e filhos, onde dentro da casa o espaço do sexo é o quarto dos pais, que é um espaço muito ligado somente à reprodução, guardado de segredo. Na pedagogia, professor e aluno, no trabalho, patrão e funcionário. Então você não deixa de falar, mas você começa a estabelecer novos locais e onde e como você pode falar sobre o sexo. Então, o que é que o Foucault analisa é que por que a gente colocou que a sexualidade é um campo da política? Porque ao estabelecer essas condições dadas, que são dadas em vários campos, na ciência, na medicina, na psiquiatria, na pedagogia, né? Na própria concepção da mulher histérica, né? Que
dá aí origem a uma série de teorias freudianas, certo? Em relação ao sexo, o que vai se estabelecer é a fala sobre o sexo, ela existe. O Foucault entende que o sexo não foi interditado, não foi proibido. A gente vai trazer uma herança da era vitoriana, do século XIX, isso vai ser associado à moral burguesa, né, que está sendo constituída aí, principalmente a partir da Inglaterra, porque é a Inglaterra a grande potência mundial, mas ela está ligada. Então, essa construção está ligada a um sistema de poder. Saber sobre o sexo, então, o saber sobre o sexo se torna especializado na psiquiatria, na medicina, na psicologia, na pedagogia, certo? E esse saber gera um poder, ou seja, o poder de quem fala sobre o sexo, quem pode dizer sobre o sexo, quem pode tratar as anormalidades, as exceções, as escolhas diferentes, certo? Então, nesse sentido, a sexualidade, o sexo, ele vai ser inserido num grande sistema de saber-poder, ou seja, quem sabe sobre o sexo está contido em instituições específicas, né? E são essas pessoas de dentro dessas instituições que ganham autoridade para falar do sexo, porque, que sabe, que começa a construir uma ciência sobre o sexo, né? Que é o que ele chama de sexualidade. A sexualidade englobaria toda essa construção aí das ciências e tal, e que vão determinar, porque detém poder, né? Saber para o Foucault sempre está relacionado ao poder, ao exercício do poder, e então vão constituir um poder sobre os indivíduos, inclusive depois juridificando essas práticas, né? O que é correto, como se casa, o que é exceção, o que tem que ser punido e tudo mais, certo? Então a gente vai ver que essas práticas elas incidem sobre o corpo, né, e o sexo, com um decoro de atitudes, mas não uma interdição de falar sobre. Só que a fala sobre o sexo, ela se localiza em instituições especializadas. É por isso que gera o poder, né, Fabrício? Então, é exatamente isso que você falou, Ângela. Então vai ter uma incitação em torno do sexo, que ela vai ser política, que ela vai ser econômica, ela vai Sim. ser técnica, né? Vai se criar uma teoria, uma técnica geral da sexualidade, uma contabilidade da sexualidade, porque, como o Foucault fala lá no Nascimento da Biopolítica, que a gente terminou essa semana, o governo ele não administra um povo, né? Ele administra uma população, ele administra números. Então, isso reflete no sexo também. Então, a taxa de natalidade, a idade do casamento, o nascimento, quantos nascem, a frequência das relações, quantas pessoas são estéreis, quantas pessoas são fecundas, os resultados dos métodos contraceptivos, tudo isso vai virando uma estatística para o governo, onde ele começa, né, a criar um mecanismo e uma técnica de poder. E todo poder, gente, ele está ligado ao que se considera normal. Normal no sentido não de você normatizar, mas no sentido de você criar o normal e a partir desse normal considerado como verdadeiro, tá? E a partir desse verdadeiro, desse normal, você exclui qualquer outras práticas. Então, depois, quando se legisla sobre isso, você cria sanções, né? As sanções para aquele que foi o excluído, o que é considerado o anormal, né? Assim que ele sempre vai trabalhar a questão da sexualidade. Então, o que a gente tem é que, então, aquilo que não vai ser regular, que não vai ser normal, ele vai ser excluído no sentido de não ser praticado, ou pelo menos não ser praticado como normal.
ele vai ser reduzido ao silêncio, embora ele exista. O que ele vai desaparecer, o considerado anormal, ele desaparece dos discursos. E quando Foucault afirma que a sexualidade está no campo da política, ele não está dizendo da política estatal, mas também, né? Mas está dizendo no exercício de poder que algumas pessoas ficam autorizadas a exercer sobre as práticas sexuais de uma sociedade, né? Então, não é que eles não que desapareçam as práticas irregulares, né? Mas elas serão silenciadas. É como se a sociedade não quisesse tocar nisso, porque ela está submetida a um poder da normalidade. Então, um exemplo muito interessante que a gente pode pensar aí é essa questão aí da a existência de a necessidade de existência de uma lei para que ocorra, por exemplo, a adoção por casais homoafetivos, ou o casamento, a sucessão, ou seja, a questão da herança entre parceiros, que não aqueles normalizados no casal conjugal, homem e mulher, né? Certo? Então, como se essa verdade constituída aí pelo dispositivo da sexualidade, ela não, nela não cabem o que é diverso disso, né? Então aí você pode fazer uma lei, mas as práticas continuam sendo silenciadas, né? Então há aí um exercício de poder que é muito triste sobre a liberdade do indivíduo, né? Esse exercício de poder que retira a liberdade do indivíduo para que o indivíduo possa, enfim, escolher as suas práticas sexuais, né? Essas sexualidades, né, tidas como periféricas, não é que elas vão deixar de existir, como você bem pontuou, né? Elas vão que elas existam, seja ou no campo do produtivo ou no campo econômico, mas elas estão fora dos discursos. Então a gente vai ter que esse exercício de poder ele cria o lugar da fala, certo? Não é? Então nós vamos ter o lugar da fala do sexo normalizado, que seriam as casas, e o casal, né, hétero, e as práticas que não se enquadram, elas precisam, inclusive, ser legislada para o sujeito poder produzir ou poder exercitar isso, a liberdade de escolha. Né? Então, é o que o Foucault fala, a modernidade é muito puritana, né? Ela interdita, ela finge que não existe e ela condena o silêncio. Né? O que o que a gente está passando aqui são ideias do Foucault, que obviamente eu reduzi um pouco, né? Sintetizei para ficar mais fácil. Então, uma coisa que o Fabrício vai explicar para a gente é que ele diz: parece que grande parte das pessoas que se dedicam ao estudo da sexualidade afirmarem que o sexo foi interditado, ou pelas práticas cristãs, ou pelas práticas da moralidade burguesa, né? E ele vai trabalhar ao contrário, ele diz: não, o que a sociedade contemporânea produziu é um discurso excessivo sobre sexo, certo? Se falar muito sobre sexo. E isso está ligado a um exercício de poder, uma tecnologia de poder que é a confissão. Então, o sujeito vai ao médico, ele tem que confessar sobre o sexo, né? Ele vai fazer
a análise, na psiquiatria, na psicologia. Então, o Foucault afirma que, por causa do exercício de poder sobre a liberdade de escolha sexual dos homens, se cria algo lucrativo, ou seja, que incide sobre a economia também, né? Então, ele trabalha com duas hipóteses, né? A hipótese da proibição. O Fabrício trabalhou bem na pesquisa sobre isso, né, Fabrício? Essa questão da ideia da hipótese repressiva, ele fala que ele é uma ideia que ela pega muito fácil, porque ele é um discurso fácil. Porque ela parte de um princípio que, se você falar sobre o sexo, você estaria transgredindo, você estaria rompendo as normas, quando na verdade a gente se fala muito sobre o sexo. A gente só realocou os locais onde se fala. Então, quando a gente vai fazer genealogia, que é esse método do Foucault, e a gente vai falar de sexualidade, a gente tem que se perguntar o que se falou, quais os efeitos de poder, quais as relações dos discursos, né? Que saber se forma, como, por exemplo, na pedagogia foi silenciado na pedagogia, a gente acha que a pedagogia não fala sobre sexo, né? Mas a medicina, ela vai orientar os professores, né? Como que os professores vão se comportar, como que eles vão trabalhar a sexualidade com as crianças. Então, não é que se impõe um silêncio, né? Você qualifica quem pode e o que se pode falar dentro da escola. Então, você estabelece esses pontos de implementação, como, por exemplo, ele cita que a arquitetura, por exemplo, da escola, ela fala todo o tempo de sexo, né? O dormitório separado entre meninos e meninas, o banheiro, tudo projetado para uma suposta sexualidade que estaria aflorando e acontecendo e que precisaria, portanto, ser interditada. Ela Você é. concorda? Então, se fala muito, mas se fala aquilo que foi estabelecido como Uhum. normalidade, como verdade, né? E a criação da verdade sempre ela está atravessada pelo exercício do poder, porque quem sabe sobre o sexo? Ora, todo indivíduo sabe sobre sexo. O sexo nem deveria ser discutido, ele devia ser praticado, não é? Livremente pelas pessoas. Mas não. Então, se cria um saber, um conhecimento específico sobre sexo, que cria uma verdade que vai ser imposta, vai ser colocada para essa sociedade, e o sujeito que tem que se constituir dessa forma. Então, as exceções, que seriam as irregularidades ou a normalidade considerada, elas existem. Só que elas não vão ser consideradas como normais, mas existem. Então, aí, quando você pega, por exemplo, a escola não vai falar sobre sexo. Não, ela vai falar. Só que ela vai falar esse discurso da verdade que se impõe como um domínio, tá? Para fazer as exclusões, ou para evitar que o indivíduo tenha essa anormalidade suposta e que evite, enquanto adulto, aí se tornar aí um anormal, né? Sempre essa coisa que o Foucault fala, que eu acho interessantíssima, é que a gente é a única civilização, nós, contemporâneos, né? Que o indivíduo, certas pessoas são pagas e outras pagam para falar sobre sexo, para confidenciar sobre o seu sexo, né? Ele fala que ele não conhece nem nas sociedades que a gente considera mais fechadas, tipo sociedade medieval, não existia esse dispositivo sexualidade incidindo. O que existia, por exemplo, dentro por exemplo, de um mosteiro, ou dentro da constituição de um clero, ou dessa instituição, Igreja Católica ou outras, né? O que existiam eram regras de condução sexual, onde a pessoa tinha a liberdade de não adotar e não seguir, desde que não entrasse nessas regras. É muito diferente da atualidade, porque essa normalidade que foi estabelecida é estabelecida para todos como um sistema de verdade.
Ele né? pontua que a nossa sociedade, ela única, ela cria uma ciência da sexualidade, né? E que a medicina, ela vai entrar no aparato dos prazeres, como ele diz. Então, por exemplo, a questão do homossexual no século XX, onde era tido como uma sexualidade desviante. Então, portanto, a homossexualidade devia ser interditada. Então, você é uma doença, então, portanto, você pode ir por tratamento médico, que era o que acontecia com os homossexuais, né? Eram submetidos a N tratamentos psiquiátricos, choque e várias terapias aí nessa dita reversão sexual. A questão da mulher histérica na psiquiatria, a mulher desprovida de prazer sexual. Então, a medicina vai interferir em tudo isso, né? A ciência, esse dispositivo vai ecoando nas diversas áreas. E por isso que ele é considerado verdadeiro, porque é uma produção dita científica, e é uma produção científica, só que a gente sabe que a ciência também muda, né? As suas verdades vão sendo substituídas. E uma coisa que é interessante, se a gente olhar, é que o Foucault morreu, né, na década de 1980, então o olhar dele explica perfeitamente a nossa sociedade. Então, no Brasil atual, quando a gente vê o discurso, por exemplo, de muitas instituições religiosas sobre a questão, há até gente que ganha muito dinheiro tentando reverter a homossexualidade, né? Reverter para o quê? O que ele quer fazer com aquele indivíduo que já tem as suas escolhas, né? Aquele indivíduo que já está constituído dessa forma. O que ele quer modificar? Então, além da psiquiatria, da medicina, tudo, a gente tem no campo da religiosidade isso. Ele quer normalizar, né? Ele quer normalizar, então ele se propõe a desconstruir um sujeito, né? E retirar do sujeito a liberdade de ser. E ao fazer isso, ele se torna impeditivo, e é a questão aí do poder, que é um poder de domínio isso, porque você paralisa o outro, né? Você não possibilita que o outro dialogue, que o outro se mostre como ele, na sua liberdade, como ele quer agir sexualmente, até porque o sexo é uma questão individual. Tá? Então, o exercício de poder não é nem exercício de poder que a gente vê, é um domínio. Então, enquanto a gente pensa que nossa sociedade, evolui no sentido, quando se trabalha a Idade Média, quando se trabalha o século XVI, XVII, é um engano, porque as questões primeiro que não existia a sexualidade como um campo a ser estudado cientificamente, né? Não existiam os especialistas, né? O que existia era, obviamente, algumas regras de conduta dentro das instituições, mas às pessoas, à sociedade, não existe esse domínio, essa imposição de uma verdade sobre o sexo. Por mais estranho que isso possa parecer, né? Mas a gente que é historiador, a gente sabe que é assim, né? Que ocorre, né? A gente vai tendo essas rupturas ao longo. Por exemplo, no meu trabalho eu falei um pouco do Escola Sem Partido, né? Eu peguei ele e falei um pouco de como ele é um discurso tentando se consolidar na forma de uma lei, né? Só que agora, ao invés dele delimitar o espaço que o professor pode falar sobre sexo, ele está querendo dizer que não, que o professor não deve falar sobre sexo e que mais ainda essa sexualidade ela deve estar reclusa aos pais, ao espaço da casa, a esse lugar único. Não é que não vai falar, você vai E criar o espaço da o fala. espaço da fala, você transfere para Então, os pais. o espaço da fala vai se tornar a casa, né? Então, também já retira, por exemplo, que quando o Foucault trabalha a construção da sexualidade como um dispositivo, ele localiza alguns espaços, né? Já a partir do século XIX, século XX, nós chegamos aí
num apogeu disso, né? Então, o Foucault diz, existem espaços específicos e delimitados que vão dar autoridade para aquele indivíduo que está lá dentro. Então, é a medicina, a psiquiatria, a psicologia, a pedagogia. Agora a gente vê introduzido um outro espaço, que é o espaço das religiosidades, né? E retirar da pedagogia a fala, ou seja, você restringir ainda mais a fala e criar um espaço verdadeiro que seria a casa, né? Então, aí a gente fica pensando, bom, se você tem já o sexo limitado ao casal hétero dentro do espaço conjugal, então, o que está se fazendo ao impedir a discussão sobre a sexualidade e retirar a escola como um espaço desse, né? Embora a escola também reproduza o discurso da verdade, A escola funciona você muito como controle. muito como controle a escola. Então, não é que a escola está proibida de falar de sexo, ela pode reforçar as verdades que estão constituídas. Então, se o sexo foi recolhido ao lar, à casa, ao casal, né, ao casal hétero, então vai reforçar só essa construção da verdade. E então é muito enganoso a gente entender que a gente está evoluindo nesse sentido, né? O, o poder exercido sobre o corpo e o sexo é muito forte ainda, né? Um domínio que se faz sobre essa questão. É interessante no trabalho do Fabrício sobre essa escola sem partido, né? Que a ideia de você reduzir o discurso e você criar um outro espaço da fala, que é a casa, né? De certa forma, atualiza o que o Foucault vinha falando, né, Fabrício? É. Agora você cria um novo inimigo, né? Você cria uma nova sexualidade desviante. Se no momento você tem a questão da masturbação, agora você tem o perigo do aluno transexual, do aluno homossexual, e que, portanto, essas pautas elas têm que ser tiradas desse espaço escolar, porque isso contaminaria os outros, né? Então, portanto, essa anormalidade ela tem que ser extirpada do corpo da escola. Ela tem que ser calada, Ela vamos tem que ser dizer, calada. né? Então, é uma questão de normatizar e é uma questão de que se você, mesmo que juridicamente não haja aí uma sanção, há uma sanção social, porque as práticas sociais, elas tendem a seguir as verdades estabelecidas. Então, toda resistência, todo diverso, ele choca, né? Porque ele desestabiliza. Então, teria aí que se colocar, né, em silêncio essas É resistências. outra coisa que eu pontuo, por mais que a gente não tenha aí o Escola Sem Partido se estabelecendo como uma lei de fato, mas ele cria uma prática de autovigilância nos professores, né? Nos professores e uma prática de vigilância nos alunos. Então, a todo momento, partindo desse discurso que está sendo repetido com concomitante aí, o professor começa a se cuidar sobre como ele vai falar, o que ele vai pontuar, com medo das sanções que ele vai sofrer, seja o aluno que vai filmar, ele expor. E o aluno que está inserido nesse discurso também, ele começa a notar sobre o que o professor está falando e a observar e criar mecanismos aí para ele vigiar esse professor. Né? O celular aí é um desses mecanismos que o Escola Sem Partido ensina. Filme seu professor comunista. O comunismo agrega tudo, tudo que é resistência ou tudo que pensa sobre isso, porque falar disso, pensar sobre, não significa, sim, bom, significa óbvio, resistência, o fato de você enxergar que é um domínio, o fato de você enxergar que essa verdade que é suposta hoje, ela nem sempre existiu.
né? Então, são resistências, e isso é muito incômodo às pessoas, né? Mesmo que a pessoa não vá ser afetada por essas práticas, né? A pessoa que escolhe ser um casal hétero, né? Sem falsos moralismos mediando essa relação, porque a gente também tem isso, né? Não há porquê não se poder falar sobre, né? Então a gente vai ter o Foucault afirmando que, ao contrário do que se pensa, que o sexo ele era antigamente interditado, porque a moral isso, moral aquilo, não, que hoje a gente cada vez mais é instado a falar sobre sexo, se fala muito sobre sexo, mas se fala muito para normalizar. Ou seja, a pessoa que busca um tratamento, ela busca um tratamento para se livrar ou para excluir do seu desejo práticas não consideradas normais, né? Então aí é um indivíduo completamente sem liberdade, né? A gente estava conversando outro dia, e o Fabrício escreveu sobre isso, como que esse dispositivo da sexualidade, ele se atualiza constantemente, né, Fabrício? Sim. Por exemplo, a gente teve agora recentemente a questão do Tami, né, que envolveu uma polêmica por conta de uma propaganda. Eu fiz até um vídeo falando sobre, mas o que incomoda, né, não é ele estar na propaganda, né? E acho que todo mundo queria estar numa propaganda da Natura e ganhando dinheiro para estar lá. Mas é o fato daquele corpo ele ser visto como algo anormal, algo que não pode estar ali, que não está ligado a esse espaço da reprodução. Então, portanto, ele não tinha que estar ali nessa concepção desse grupo, né? Então, é algo que está fora da minha normalidade, então, portanto, ele não pode estar sendo visto. Tem que ser colocado em um outro espaço, e não nesse espaço que ele estava inserido. E eu vejo muito assim, que quanto menor a capacidade do sujeito de acolher ou de ouvir, né, os diferentes discursos, não só aquele, mais conservador ele se torna, portanto, mais vitoriano, ou seja, como se a gente vivesse no século XIX, né? Então, há uma ideia que a gente evoluiu, sim, a legislação protetiva, a tentativa de conter os absurdos que acontecem, a justiça pelas próprias mãos, que alguns elementos da sociedade tentam fazer, isso é um horror, e a legislação poderia punir até muito mais do que, né, acontece. Mas isso indica que cada vez mais, quanto mais lei protetiva a gente precisa, né, que precisa, não estou dizendo que não precisa, menor a capacidade da sociedade de se modernizar, ou seja, de parar de falar de sexo e o sexo voltar a ser domínio do indivíduo, de cada indivíduo em si, né? Porque o sexo é uma prática humana, né? Que é completamente individual e que não precisaria ser normalizado, né? A não ser. Aí eu sei que sempre a gente fala, ai, mas e os pedófilos? Ah, e os criminosos que abusam, inclusive, matam gente? Não, isso sempre existiu, né? Esses são extremos, mas não é normalizando dessa forma que isso vai ser eliminado, excluído, né? Porque sempre há. Mas esses são os desvios que são poucos, vamos dizer assim, né? Mas, não falar disso significa você reforçar, inclusive, essas práticas da violência, né? Fala um pouco de como Você fala.
Na verdade, você não soluciona os problemas que vai se gerando, né? Você tem toda a questão estatística, o sexo transformando aí numa métrica, e você vai criando uma moldura para essas coisas que vai rolando, né? Mas você não foca no problema. Quantas pessoas estão morrendo? Está morrendo X, então a gente precisa transformar esse número em um outro número, e não que a gente precisa solucionar o problema. Eu acho que é mais nesse sentido que acaba rolando. É esse Não acaba. silêncio, né, que se Uhum. impõe, né? É, o que a gente percebe é que também as mídias sociais possibilitam isso, da gente tomar conhecimento desse inventário sobre as práticas sexuais, é, como se fosse um inventário, estatístico, né? O inventário estatístico. Então, o que é que o poder faz? E ao se transformar isso numa estatística, você estatiza, né, as práticas sexuais, se transforma num dado sobre o qual o Estado, o governo vai agir, não é isso? A gente vai ter aí uma captura não mais da força de trabalho do indivíduo, não mais do tempo do indivíduo, mas do corpo do indivíduo, né? Então, o indivíduo fica desprovido, ausência completa de liberdade quando a gente faz esse registro, né? Esse quadro das práticas sexuais e tudo mais. Isso está completamente ligado à, à, à questão do poder político. Conta como você trabalhou a questão da atualização desse dispositivo, não só pela escola sem partido, que era uma coisa que, no fundo, não virou nada, mas ela surtiu efeito, né? Ela gerou práticas. Porque uma coisa interessante que a gente vê no Foucault, ele fala que as práticas, por exemplo, a escola sem partido foi uma prática política de grupos extremamente conservadores, né? E que exigiam que algumas questões, que não era só a questão da sexualidade, mas algumas questões fossem silenciadas dentro do espaço escolar e outras questões deveriam ser transferidas para o espaço da casa, né? E não se referia só à questão do sexo, se referia também à criação dessa enormidade de comunistas, que muitas vezes nem sabe o que é isso, mas está sendo taxado disso, porque você vai à escola sem partido, a proposta é você selecionar a sociedade. Quem pratica aquilo considerado como verdadeiro, então são essas, e quem não pratica é configurado. Então, esses são normais e os outros são comunistas, ou anormais, ou resistentes, enfim, a gente pode chamar do nome que se quer. Porém, essa prática, porque foi um movimento que produziu positividades, né? Positividade não é só aquilo que é bom, né? Mas você produziu acontecimentos. A sociedade discutiu, a sociedade, alguns se posicionaram, aumentou a violência, aumentou a crítica, produziu inclusive uma desconfiança em relação ao professor, que a gente sabe que em certa idade escolar o professor tem uma influência gigantesca sobre as crianças. Então, o professor, muitas vezes, porque como não há o estabelecido, há uma autocensura. Então, aquela criança, não estou dizendo só em relação às práticas sexuais, né, à diversidade sexual, mas estou dizendo em muitas coisas que o professor deveria falar e que mais tarde a pessoa não vai descobrir por si só, e ela vai precisar para se constituir aí como um sujeito intelectual, como um sujeito tal. Então, produziu sim positividade, que é o que atualiza o dispositivo, né, Fabrício?
É. Porque A produção desse discurso do Escola Sem Partido, que eu trabalhei no meu trabalho, foi que ele parte das discussões de gênero, né? A gente fala muito sobre gênero, e eu também pontuei isso, o gênero, como sendo algo que também contribui para essa atualização, porque ele começa a criar umas novas narrativas e verdades em torno do corpo e do sexo, enfim. é E o então outro lado, né? é o outro lado, né? O outro oposto, o Mas tá, antagonista. é o outro lado, mas é a mesma coisa, é o mesmo dispositivo, né, Fabrício? Que começa a fazer com diversas coisas aí, principalmente na filosofia, na sociologia, em diversos outros campos do saber aí. Então eu trabalhei falando que o Escola Sem Partido, ele começa a elaborar um discurso de que o gênero, né, as discussões de gênero, ela estaria correspondendo a uma ideologia e que as suas práticas aí na educação estaria desvirtuando a conduta sexual das crianças, a moral, os bons costumes, estariam aí sendo subjugados. Então, aí o Escola Sem Partido vai atribuir ao gênero esse papel de promover um desvirtuamento do sexo. Então, ele vai trabalhar com essa ideia de que as discussões de gêneros, por exemplo, vão ensinar o menino a ser menina, a menina a ser menino, e as pessoas a transicionares aí. Então, eu falo que essa ideia de ideologia de gênero, ela vem para, de certa forma, desmerecer essa produção que vem acontecendo e criar esse pânico. Então, aí o que acontece nesse processo que eu pontuo, que o Escola Sem Partido e as discussões de gênero, elas começam a entrar num combate entre bem e mal, eles começam a se antagonizarem. E aí qual que vai ser a postura, né, do grupo e do Escola Sem Partido? Ele vai tentar implementar o discurso dele através do meio jurídico, através da lei. Então ele começa a se articular com diversos grupos políticos, né, ligado aí ao que o pessoal diz ser de direita, e esses grupos deveriam propor legislações onde regularia a ação dos professores, onde colocaria um cartaz na sala de aula elencando quais eram os deveres do professor. E aí essa atualização se daria por meio do jurídico. Mas quando a gente vê que há uma reação, não só a questão, a discussão de gênero, ela não se inicia com a questão da escola sem partido, Não. ela se amplia, né? Ela Uhum. fica mais, ela de fato, ela veio à tona muito mais, ela foi divulgada muito mais, justamente por causa do movimento da escola sem partido. Então é isso que o Foucault chama de positividades. Tá? Quando você cria um discurso verdadeiro sobre algo, né? Obviamente que existem resistências, então, tanto para um lado quanto para o outro, a gente está atualizando esse discurso, esse dispositivo da sexualidade, falar sobre sexo, mas tentar ao máximo se impedir as práticas, as escolhas individuais do sujeito, né? Mesma coisa o gênero das mulheres e tudo mais, né? Que se Eu encaixa aí. pontuo que as discussões de gênero elas visam produzir novas formas de governar o corpo, né? E o Escola Sem Partido, esse grupo vai enxergar essas novas formas como uma normalidade. E que, Como portanto, o meio de tirar essa normalidade seria criar um novo espaço para discussão sexual, né? Trazer ela para dentro do lar. deslocar, né? Deslocar Porque ela. Não que você proíba, mas você desloca ela. e o que é interessante, gente, é que a ideia de você deslocar a discussão, a confissão da sexualidade, né? Porque é uma prática de confissão, o sujeito tem que falar o que ele gosta, quais são seus prazeres, quais são seus desejos, né? Então isso é uma confissão que é da nossa época, ou seja, confessar, falar sobre, né? Independente da prática, é que trazer isso para dentro da casa vai impedir que isso ocorra, né? Vai impedir que o sujeito que não se enquadra num padrão desejado pelo conservadorismo, que ele possa se
se modificar. É a mesma coisa das propostas das igrejas que pretende, então, curar aí o homossexualismo, de qualquer forma, fazer os Homossexualidade, pronto. tratamentos. Hã? Homossexualidade. Da homossexualidade. Desculpa. Então, é a mesma coisa, porque são práticas que são do indivíduo e que não pode ser, é como você determinar, e isso existe também uma verdade sobre o corpo no sentido do peso, da altura, de, de como ele deve ser, tá? Porque as pessoas são diferentes, né? Então, a questão do sexo é uma questão biológica do indivíduo, né? E que ele tem que desenvolver, porque faz parte do que ele é. Né? O escola, eu falei do jurídico, mas ele também vai na biologia, né? Porque o dispositivo é esse Vai. concomitante de coisa, é o jurídico, é o científico, é os diversos campos dos saberes. Então, o escola sem partido ele vai buscar na biologia para dizer que menino nasce menino, a partir da genitália, e menino nasce menino, e que, portanto, o indivíduo se constitui a partir da genitália que ele possui. Então, o escola sem partido também começa a criar a sua própria noção de gênero, né? Um gênero normatizador, né? E o corpo masculino é esse, então, portanto, se você tem essa genitália, sua orientação sexual deve seguir esse caminho. É bom a gente falar também mesmo essa coisa do gênero, porque ela é muito confundida com prática Como sexual. práticas sexuais. Mas a questão do gênero, ela está ligada a exercício de poder político, né? Exercício de poder. É como que a sociedade foi criando um indivíduo pelas práticas sociais que determina ações masculinas e ações femininas. Então a gente vê muito isso nas redes sociais, sem querer, a pessoa, até as conservadoras, eu vejo isso e eu acho irônico, acho engraçado, elas acabam divulgando a questão do gênero. Por quê? Quando, por exemplo, uma mulher entra vai ser astronauta ou ela vai entrar lá na escola de engenharia aeronáutica, não sei o quê, há todo um discurso na internet batendo palminha, elogiando. Isso é discussão de gênero, né? O porquê é tão comemorado quando uma mulher entra num negócio desse? Ou quando uma engenheira aí descobriu um jeito de eliminar o vírus, não sei o quê. Né? Então, o fato de ser uma mulher e ser tão comemorado é uma questão de gênero, significa a sociedade está saturada, saturada no sentido não de estar cheia, saturada no sentido de tão constituída por valores masculinos e femininos, tão separados, né, que acaba comemorando o gênero, né? Porque significa discutir gênero significa você possibilitar uma mulher entrar na faculdade que ela quiser, fazer do jeito que ela quiser, ou trabalhar da forma que ela quiser, não acatar os papéis determinados para ela por uma sociedade tradicional. Então, de submissão, por exemplo, se contentar com um salário menor, de assumir as tarefas domésticas todas, a criação dos filhos sozinha, né? Então, esse papel aí, embora na prática social a gente saiba que as mulheres são as responsáveis por sustentar a sua família e seus filhos, tá? Em termos de gênero, o papel dela não seria esse, seria o papel do homem, né? Quando a gente fala de estabelecer domínio sobre as práticas sociais masculinas ou femininas. Então, discutir gênero, gente, não é querer transformar. O Fabrício falou bem isso. Você discutir gênero não é você transformar homem em mulher, mulher em homem, ou direcionar a condução sexual da pessoa. É você possibilitar que nas práticas sociais,
na vida da pessoa, ela exerça papéis diferentes, como, por exemplo, a filha da Gretchen, eu nunca lembro o nome, né? Tânia. Ele possa assumir o papel de pai, sim. Não? Sim, isso é questão de gênero. Ele está assumindo esse papel. Então, não importa o sexo, importa a ação da pessoa, onde ela quer se colocar, qual é a ação, a prática social dela, né? O que ela escolhe para ela. E essa discussão, longe de ser prejudicial para as crianças, seria muito bom, porque a gente se livra. No Brasil, a gente tem uma sociedade constituída historicamente, machista, não é? Patriarcal, autoritária, a gente sabe disso. Então, essa questão do gênero é uma discussão extremamente saudável, né? Qualquer pessoa escolher o papel social que ele quer. Então, se é uma mulher que quer viver com outra mulher e nessa relação exercer funções que seriam de um homem, né? Que ela possa fazer isso, certo? Não há prejuízo social nisso. Isso não é propaganda, isso é uma abertura que possibilita a liberdade de ser, né? Elimina os preconceitos, a pessoa ganha, todos ganham liberdade, mesmo porque a questão de sexo não pode ser imposta, né? A escolha das pessoas não pode ser imposta. Por isso que a gente precisa ter esse mundaréu de leis, né? E que grande parte dela não é cumprida. Por exemplo, a gente tem também, dentro dessa questão, Fabrício, eu não sei se você concorda com isso, mas também é uma questão super delicada e polêmica, né? Dentro dessa moral conjugal, dessa moral, a gente chama de vitoriana na história, porque a família vitoriana ela foi constituída de uma forma muito tradicional, muito preconceituosa, essa relação homem-mulher, com papéis muito específicos determinados, né? A gente sabe que existem as irregularidades, né? Os escapes dessa normalidade. Antigamente, muito mais, por parte do homem, né? Mas a gente começa a perceber também por parte da mulher. Então, essa suposta moralidade, ela tem por trás um falso moralismo, né? Que é a questão, por exemplo, dos amores que não existem mais, ou da relação conflituosa, ou da terceira pessoa inserida numa relação secretamente ou não, tá? Tudo isso, então, não significa que a gente tratar com essa moralidade excessiva, ou a gente tentar estabelecer um padrão, né? Que a gente chama aí de sexualidade, e levar isso para dentro da casa, que isso não vá criar escapes ou não vá criar anormalidades, né? Não cria normalidade, porque o ser humano ele pode ser governado até certo ponto, né? Mas nos seus instintos muito dificilmente, né, Fabrício? Não sei o que você... Eu concordo. Mas é basicamente isso a questão da escola sem partido, né? Transformar a norma em lei. Só que É, as leis são quebradas. a lei, porque no sentido que ela pode punir, não no sentido que ela vai funcionar tão adequadamente. Porque a ideia de você criar lei para fiscalizar o indivíduo, as individualidades, a individualidade não depende de lei, depende de constituição ética, né? É quase impossível um governante é, controlar a sociedade inteira. Eu penso a forma mais fácil, porque a questão da sexualidade ela é complexa, mas, por exemplo, essa questão da bebida alcoólica e direção,
certo? De moto, de carro, que seja. É uma questão de constituição ética. Não tem como. Então, as pessoas falam, o governo precisa agir, precisa fiscalizar. Veja nessa coisa da Covid, essa aglomeração nas praias, nos bares. Como que o governo vai fiscalizar cada boteco? Como que o governo vai fiscalizar cada pessoa que está sem máscara? Isso é impossível. Mesmo que a gente pagasse, em vez de 45% do nosso salário de imposto, a gente pagasse 80%, 90%. Não tem como botar um fiscal para cada pessoa. Então, isso não se trata de lei. A lei não vai resolver. Pode fazer lei à vontade, não vai resolver. Isso se trata de uma constituição ética do sujeito. Mas a constituição ética também passa pela liberdade de escolha. Então, se você fica colocando interdições, 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 você limita o indivíduo a escolher. E a constituição ética dele fica falha. Né? A vigilância extremada, que é o que a gente vive hoje, uma sociedade de controle, de vigilância, ela acaba retirando do indivíduo a sua liberdade. E não significa que isso vai funcionar, né? Muitos indivíduos conseguem internalizar esses controles, mas outros não. Né? E aí, Fabrício? Concordo com tudo. É uma delícia falar delícia. É um assunto complexo, a gente Sim, sabe, super. mas o Foucault, ele toca nos pontos que são doídos. E possivelmente nós dois agora já estamos sendo considerados comunistas, mas a gente não é. A gente está pensando. O Fabrício não O é que a também, gente porque tá. eu Né, conheço ele muito. sou nada Eu conheço comunista. ele muito bem. E eu muito mesmo, porque nunca fui lulista, socialista e comunista. Mas, enfim. Eu mesmo pelo contrário, eu cursei História e saí do PT. Então, é isso. Não, é porque a gente vai descobrindo que algumas questões são muito dolorosas, mas que precisam ser discutidas, né? Eu acho que Então, o fala. mais bacana dessa nossa live é as pessoas entender que a sexualidade, né, ela é um discurso sobre o sexo e que, portanto, ela produz efeitos de verdade. Sim, com certeza. E é, e é muito estranho que se fale tanto de sexo e depois se fale, mas quem vai ter autoridade para falar não é o indivíduo da prática sexual, né? São alguns indivíduos que constituem essa listagem do que é a sexualidade, o sexo, né? Que separam as verdades das mentiras, o que é legal e o que é ilegal, o que é moral, o que é imoral, e que impõe isso como um domínio, portanto, é política essa discussão, né? A política precisa ir além da discussão do Estado. A gente vive, obviamente, dentro do Estado e às vezes, né? Mas a governamentalidade, ela não se refere só ao poder do vereador, ao poder do governador, ao poder do presidente. A governabilidade é a forma como alguém se constitui para governar a si mesmo e para governar ou influenciar os outros, né? E essa constituição, ela passa pelas práticas sociais. E se o sexo, o corpo, é talvez das questões mais absolutas do ser humano, não é isso? Então, ela não poderia ser transformada num exercício de poder, né, Fabrício? Sim. Estamos aqui super conversando. Já 1 hora. 1 hora já. O Léo está falando que nós somos maravilhosos. Olha, Léo. Ele que é. Ele Chamar ele para fazer também. mais anarquismo. Vamos, vamos. O Léo é um super estudioso aí. Então a gente vai trabalhar nisso. Bom, vou deixar. Nós vamos parar por aqui, mas a gente pode fazer outras discussões
porque é muito legal a gente falar disso, né? É bom que as pessoas sintam que elas podem realizar suas escolhas, certo? Que não há forma de normalizar o desejo das pessoas, até sem conhecê-los completamente, né? Que é só a pessoa que sabe. E que na sociedade, as pessoas e as instituições de controle, não têm direito de forçar uma constituição, porque a constituição do sujeito é pessoal, é individual, né? Quer falar mais alguma coisa, Fabrício? Não, Adorei, eu só Fabrício. queria, só queria agradecer pelo convite. Eu estou um pouco tímido, não estou acostumado com isso, mas agradecer pelo convite, foi muito bacana mesmo. A gente precisa fazer mais conversas assim, porque é interessante, né? Porque o Foucault ele propõe uma outra reflexão para a gente sobre a sexualidade, né? A gente acha que a gente vai falar sobre origem e ele fala para a gente, não, esquece os universais, esquece as origens. E ele vem mostrando para a gente como que a sexualidade é um discurso e ela produz esses efeitos de poder. A Esther está comentando aqui também. A Esther querida. A gente vai fazer outras, Fabrício. O Fabrício tem um trabalho de pesquisa maravilhoso sobre isso, super agudo, né, na sua percepção, assim. E é disso que a gente precisa, de pessoas que estudem, que pesquisem e que toquem pontos, porque se for para a gente estudar e falar só o mundo é lindo e florzinhas e faça isso, faça aquilo, não é isso. A gente, ao estudar, e principalmente nessa linha que a gente trabalha, né? O Fabrício trabalha, eu trabalho também, o Léo, a Esther, que estão aí, é, a possibilidade da gente abrir a perspectiva para o indivíduo, né? Abrir que ele pode ter práticas de liberdade, porque a sociedade ela tem problemas muito sérios, né? O indivíduo, óbvio, ele tem que buscar aquilo que lhe faça bem, mas a questão do seu corpo e da sua sexualidade, eles vêm em primeiro lugar a partir do momento em que você se sente coagido por uma verdade estabelecida por outros de fora, por instituições que às vezes você nem frequenta, né? Você internaliza isso, dificilmente você vai conseguir se realizar em outros campos, porque a sua essência, né, a sua constituição como ser humano passa por aí, né? Obrigada por todo mundo. Fabrício, adorei. Você é um menino que eu amo muito, do fundo do coração, e que eu Muito admiro muito. obrigado Uma por pessoa que saudades. vale a pena conhecer, porque é super estudioso. Muito obrigada, viu, querido? Um Obrigado, beijo para professora. todo mundo. Até. Beijos. Até.